Se você abrir seu YouTube agora, nesse exato momento, e você, tipo, pesquisar sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, entre outros termos relacionados, tenho certeza que você vai encontrar, tipo, muitos vídeos falando sobre essas ferramentas, sobre LLMs, ou seja, o Chat, o Claude, o Gemini, etc. E um vídeo ou outro realmente, né, falando sobre a parte mais teórica que desbrava, né, esses modelos de forma geral, ou todos esses algoritmos, enfim, esses conceitos, teoricamente, né? Mas aí fica aqui a pergunta, né? Se você já viu como é o processo de você modelar e criar esses modelos e realizar todos esses experimentos do zero, né? Ou se você já viu alguém aplicando isso em problemas reais, por exemplo, fora o que você já vê presente no seu YouTube, no seu Google, quando você faz uma pesquisa ou alguma coisa assim. Enfim, esses agentes de IA de forma geral, né? Então, eu acho que para a gente entender melhor esse processo, eu me propus a modelar um algoritmo de machine learning para um certo problema, só que ao vivo, ou seja, para você ver eu fazendo cagada, eu fazer, tipo assim, tentando me debruçar sobre essa problemática, tentando entender qual que é a melhor forma de eu modelar algo do zero, né? Porque existem muitas bibliotecas do Python que já realizam certas tarefas, digamos assim, que existem certos frameworks que você já pode importar um modelo já feito e apenas aplicar, né, na sua respectiva problemática, mas o que eu fiz, né, na verdade, foi criar do zero e tentar ver se eu consigo chegar em algum resultado ótimo sozinho, né? E além disso tudo, também fiz para fins de aprendizado, né? Fins de assim, eu tentar entender um pouco melhor sobre aquele dado algoritmo que eu estava tentando implementar, que eu nunca tinha feito, aliás, né? Então, no total, foram 8 horas de live para analisar os dados, identificar o que a gente chama de outliers, né? Que são esses valores absurdos, né? Digamos assim, entender o balanceamento entre essas classes e, por fim, né, criar esse algoritmo de machine learning do zero, que eu vou falar mais ou menos melhor sobre isso nesses cortes, e depois aplicá-lo e analisar esses resultados, né, para ver se ele realmente foi acurato ou não, por exemplo. Então, bom, antes de tudo, antes de eu falar, antes de vocês verem, né, esses cortes, se você não quiser perder esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar e deixar o seu like para você não perder essas próximas lives, onde eu passo vergonha tentando cumprir certos desafios envolvendo programação, machine learning e até mesmo física, que é o que eu pretendo fazer daqui em diante. Meu nome é Eduardo, eu sou mestrando, né, em Ciência da Computação pela Unesp de Bauru, e esse daqui é o Nuclearizando. E agora vocês vão ver um breve resumo dessas lives e vocês vão ver eu passando vergonha, tentando entender o que estava acontecendo com esses modelos e tentando de fato chegar em algum resultado ótimo. Hoje eu vou tentar fazer um modelo de aprendizado de máquina, vulgo IA, para a gente classificar estrelas. Porque, na verdade, já é um vídeo que eu já ia fazer esse vídeo, já ia fazer esse negócio e tal. Eu acabei gravando uma parte desse vídeo, acabei até criando uma espécie de teste, né, de experimento, né, desse modelo, que ele funcionou. Só que, assim, eu não criei um modelo, né, eu não fiz do nada, né, digamos assim. Eu, na verdade, eu importei algumas bibliotecas. Então, hoje, a ideia, né, desse vídeo barra live, né, que eu também, querendo ou não, vou editar esse vídeo, vai ser criar esses modelos do zero, de alguma forma que eu consiga classificar essas estrelas. E aí vocês perguntam, mas que estrelas que eu estou falando? Da onde que eu estou tirando todas essas ideias? Eu vou, na verdade, pegar de um banco de dados público, né? E aí, a partir desse banco de dados público, eu vou tentar realizar essas inferências e ver bom, eu vou tentar, digamos que, fazer gerar algumas métricas para ver se esse modelo ele está de fato funcionando ou não, né? Então, vai ser todo esse pipeline. Agora são 5 horas, eu acho que até as 10 a gente termina. Eu vou tentar fazer do zero, ou seja, eu não vou usar IA para nada, eu não vou, assim, acho que se eu for utilizar alguma LLM vai ser bem pouco. A minha ideia é realmente eu aprender a fazer as coisas e também delinear como que eu vou fazer as coisas aqui do zero, né? Vamos ver se eu consigo ou se eu passo muita vergonha, né? Afinal, é tudo ao vivo, né? Então vocês vão me ver errar, porra, eu vou trocando ideia aí. E vamos ver se o bagulho rende ou não. Eu preciso, acima de tudo, de um banco de dados. E, aliás, eu já fiz esse experimento de classificar estrelas, né? De classificação estelar. Aliás, eu conversei com um cara que ele é da USP de São Carlos também, é mestrando daí, né? De física.
E eu só não sei se é física computacional, mas se não me engano, ele tá trabalhando agora na perspectiva de física de partículas com raios cósmicos, né? Que tem alguns laboratórios aí que atuam nessa área. E só que eu assisti o TCC dele na época, quando ele se formou. Ele se formou aí na Federal aí de São Carlos. Imagina que ele trabalhava exatamente com classificação estelar, só que voltada para as equações de estado, né, de tipo estrelas, né? Então, como que a gente pode tirar alguns parâmetros disso e, né, classificar essas estrelas baseado, né, no seu tipo espectral, entre outras coisas, entre outras variáveis que tem. E existe um banco de dados no Kaggle mesmo, assim, que já tem exatamente tudo isso, né? Era uma base de dados bem legal, assim. Só que qual que é a questão dessa base de dados? Ela não era tão enriquecedora, né? Digamos assim. Se eu for procurar ela aqui, eu acho que eu consigo achar. É exatamente essa, né? Só que qual que é a questão, né? Ela não tem muitos dados. Então, se a gente for parar para pensar, né, a nível de aprendizado de máquina, isso não é muito bom, porque dependendo do tipo de modelo que eu for utilizar e da complexidade, entre outras coisas, não é muito bom a gente ter ah, poucos dados, porque o nosso modelo ele pode ou overfitar, né, que seria, por exemplo, ele vai decorar tudo isso daqui, ou esse problema não é tão complexo a nível de tipo machine learning. Então, enfim, então é mais ou menos essa base que eu estava utilizando, que só tem 240 estrelas, e isso é muito pouco. De boa. Eu tô travando pra você, só pra saber. Tá, você tá gravando? Não, é se eu estou travando. Não, não, tá não. Não, Tá não? tranquilo. Tá. Bom, então eu me chamo Gabriel Baroni, eu sou formado pela UFSCar, e onde minha área de pesquisa foi justamente, não especificamente classificação, mas análise de evolução de estrelas, né, ciclo de vida estelar. E agora eu estou na USP, estou fazendo meu mestrado. Eu mudei de área, não estou mais em astrofísica estelar, mas ainda estou em astrofísica. Meu mestrado é em astrofísica de partículas. Eu faço parte do grupo Apoema, aqui da USP São Carlos, do IFISC, e o meu trabalho agora ele é focado eu estudo interações entre prótons emitidos por fontes astrofísicas e campos de radiação nas imediações dessas fontes astrofísicas. Então, estou interessado nessas interações próton-gama, nas proximidades de fontes de raios cósmicos, que a gente chama, né? Tá, deixa eu conversar com você que é o seguinte. Bom, na verdade, primeiro eu queria agradecer, mano, porque por você ter aceito, né, conversar e tal. Qualquer ideia, né? Eu dei uma leve explicada para você, mas digamos que de uma forma fidedigna, né, que faça sentido criar algum modelo de inferência, né, para a classificação de estrelas, eu também estou tentando seguir um pouco da lógica do que esse site aqui, porque, tipo assim, existe um site onde as pessoas armazenam tipo, bases públicas, assim, tá? E aí eu, obviamente, né, eu fui atrás disso, e aí eu encontrei essa base de dados aqui, que eu vou te mostrar agora. Uma coisa interessante é que eles mostram como que eles criam, né, como que eles criaram essa base de dados. E eu gostaria de tirar algumas dúvidas, não somente sobre isso, mas também sobre a parte mais física em si, porque eu lembro que você chegou a trabalhar com, tipo, mais, tipo, relacionado com coisas assim, não necessariamente isso, mas com coisas parecidas, né? Embora não seja o que eu mais tenha me debruçado sobre, eu sei relativamente, estudei relativamente essa parte também. Então, Não, ok, perfeito. Porque eu lembro de ter visto um desses diagramas, mano, um foi, desses aqui. Esse aí, Esse isso. aqui, né? E aí, Sim. tipo assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Porque, por exemplo, antes da gente falar realmente sobre quais equações eles usam para extrair algumas informações, eu queria falar melhor sobre esse diagrama, né? Porque Aham, isso daqui, né? Esse diagrama de esses dois caras aqui, eles são aham. muito, assim, muito bem aceitos, certo? No sentido assim, Sim, sim. mas existe um motivo do porquê que tem essa tendência para cada subtipo? Tem. E na verdade é justamente pelo fato, pelo jeito que a gente classifica as estrelas, né? Esse diagrama aí,
diagrama HR, para ficar, pra gente usar para Mais simplificar. fácil. O que ele é basicamente, né? Assim, basicamente você tem um conjunto de dados, né? No caso, um aglomerado de estrelas, enfim, um conjunto de estrelas. E para cada aglomerado, você consegue montar esse diagrama aí, certo? Então, esse diagrama aí é basicamente uma impressão digital do aglomerado de estrelas, né? Você vai pegar o aglomerado, tem uma quantidade X de estrelas e você consegue distribuir essas estrelas de acordo com os parâmetros que estão aí, né? Ou tanto os parâmetros que estão no eixo X e no eixo Y, eles são interrelacionados, né? Magnitude absoluta, ou luminosidade, e cor ou tipo espectral, que é o que a gente vai falar provavelmente mais à frente, né? Então, o que acontece? Eles estão justamente dispostos dessa forma. Esse, no caso que você pegou aí, que é esse diagrama específico, desse aglomerado, dá para ver que, assim, a maioria das estrelas que você pegar de um aglomerado e botar nesse diagrama, elas vão se distribuir nessa diagonal aí que você está vendo, que é a sequência principal, né? Sim. A tendência é você ter essas relações, justamente pelas relações que você encontra entre essas grandezas, né? Então, por exemplo, quando você pega Stefan Boltzmann, por exemplo, né, a equação de Stefan Boltzmann, entre outras relações, que a gente tem a relação entre luminosidade e massa, enfim. As estrelas que se encontram nessa fase da vida, da sequência principal, a depender da cor, né, no caso, a temperatura superficial da estrela, elas vão estar mais deslocadas para a esquerda ou mais deslocadas para a direita, né? Como você pode ver, entre o branco e o vermelho aí está numa relação de cor aí. Mas, de qualquer modo, elas estão nessa diagonal. Ou nas outras horizontais ali. Basicamente a fase da vida da estrela, né? Essa é o principal desse gráfico aí. Entendi. Toda diagonal que você encontrar uma diagonal principal é a sequência principal e a maioria das estrelas do aglomerado vão estar nela. Bom, aí agora vem, né, entra mais essa questão de como que vocês classificam, né? Porque, assim, naturalmente, além do que há hoje em dia, né, de tipo tecnologias, metodologias computacionais para você classificar essas estrelas. Como que normalmente uma pessoa que talvez esteja nessa área, normalmente ela faz? É realmente por uma análise mais mão na massa mesmo, tipo assim, a pessoa vai ali, ela olha, ela realiza algumas inferências, alguns padrões e tipo, acabou, é isso? Ou Tipo existe assim, um método mais fácil, talvez, mais direto? Assim, acho que o primeiro passo, de qualquer modo, independente se você já tem ou não os dados, é você ter os dados, né? Sim. Então, o primeiro passo é sempre empírico mesmo. Telescópio, espectrômetro, porque assim, né? Como a gente estava falando aí, as grandezas em si que a gente usa, luminosidade, magnitude, né? Enfim, elas são um método de medição, né? A gente, lógico, precisa dos dados, então tem que ter a parte empírica de qualquer jeito. Mas eu acho que eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas eu sei que né, não vou falar o principal, mas um dos parâmetros principais para você classificar uma estrela é o espectro de absorção, né, as linhas de absorção da estrela, né, que é basicamente a impressão digital da estrela, né? Sim. Fala sobre o espectro da estrela, ela vai te contar tudo. Vai te contar a temperatura, pode te contar a massa, ela vai te contar a distância, né? Porque o espectro em si vai te contar também composição, né? Qual o conteúdo da estrela, o tamanho das linhas vai indicar se ela é mais massiva, se ela é menos massiva, enfim. Diria eu que tem que ter, não tem como não ter a parte de mão na massa de você fazer a parte observacional, né? Sim. O resto você consegue. Você não precisa tirar todos os parâmetros de uma estrela para poder classificar ela, né? Então, por exemplo, eu não preciso pegar uma estrela e pegar dela, né? O tamanho, a massa, a luminosidade, a magnitude, o espectro, tudo observacionalmente. Porque tem relações aí que a gente pode falar depois, equações que a gente consegue tirar um dado de outro, certo? Mas o principal é observacionalmente mesmo. Entendi. Então, deixa eu te explicar como é que funciona esse banco de dados, né? No caso, aqui em cima eles colocam que tem esses parâmetros aqui, né? Então, realmente tem. Bom, eu não sei se está muito
Deixa eu dar Não, um. eu tô vendo. Eu dei consegui dar zoom aqui. Então, tem a temperatura absoluta, a luminosidade relativa, o raio relativo, a magnitude absoluta, a cor dela e esse tipo Aham. espectral, que eu imagino que Isso, seja isso que você tinha falado, né? isso. E, por fim, né, tem o tipo, que é justamente Isso. quais são as classes que a gente vai atribuir, né? A forma como eles construíram, né, é basicamente utilizando essas 4 equações aqui, né, perdão. Uhum. Assim, eu só não sei dizer se realmente foram essas 4, eu acho que deve ter mais coisa do que isso, porque, por exemplo, eu entendo, né, da onde que ele tira a luminosidade através da lei de Stefan Boltzmann, e eu entendo da onde ele tira o comprimento de onda, que por consequência vai ser a cor, né? Mas, Sim. não, desculpa, vai ser a temperatura, né? E também a cor, mas enfim, o É. que eu fico com, assim, pensando mais sobre essa questão de magnitude, que eu não consegui encontrar com tanta, talvez, facilidade, né? Como que a gente pode, qual que é, talvez, a formulação que fale exatamente sobre isso, né? E também sobre o cálculo do raio utilizando paralaxe, porque aonde eu vai, assim, onde eu cheguei a ver, né, sobre o cálculo do raio, eu conseguiria fazer pela própria luminosidade dela, né? Talvez. Aham. Aí eu gostaria de saber, né, da sua parte, se isso faz sentido, né, o que eles, O que tá aí, né? o que eles colocaram aqui e tal. O que você acha? É, Falte? então, assim, como você falou, as duas ali são, assim, não tem nem muita dúvida, né, de como é usado ou para que é usado, né, essas Sim, relações principais aí, né? Deslocamento de Wien e Stefan Boltzmann. sim. A questão da magnitude absoluta é a seguinte, primeiro, o que é a magnitude absoluta, né? Então, magnitude e luminosidade são grandezas relacionadas, né? Luminosidade Uhum, acho que é mais fácil de entender, né? Que é tipo quantidade de energia por área, por tempo. uhum, E magnitude está relacionado ao tamanho da estrela, né? Tá, como o próprio nome sugere. A magnitude, a gente usa principalmente a magnitude absoluta, que é essa que está colocada aí, porque a magnitude absoluta ela retira um parâmetro que é um parâmetro que é de certa forma complicado, que é a distância, né? Então, por exemplo, a grandeza que a gente usa para conseguir obter a magnitude aparente, perdão, a magnitude, eu confundi. A grandeza que a gente usa para conseguir a magnitude absoluta é a magnitude aparente. A magnitude aparente, ela é a grandeza observacional direta. Então, é basicamente o tamanho que a estrela parece ter no céu, certo? O problema dessa grandeza é justamente esse, né? O tamanho da estrela que está no céu não necessariamente reflete o tamanho verdadeiro dela, né? Então, por exemplo, é só que a gente comparar o tamanho do Sol para a gente com Sirius, por exemplo, né? Que é uma gigante azul. São ordens de grandeza de diferente tamanho, mas a Sirius parece minúscula. A magnitude aparente, a gente usa uma distância definida. Em termos simples, magnitude absoluta é o tamanho que a estrela teria a uma distância fixa de 10 parsecs. Uns sim. 30 anos-luz, né? Uhum, Então tem uma relação uma relação matemática entre essas duas grandezas, que a gente consegue calcular a partir de distância, né? uhum, Então a gente tem uma relação entre o magnitude absoluta, magnitude aparente e distância da estrela até nós, né? Agora vem a pergunta, né? Como que a gente faz para medir, por exemplo, a distância, né? Ou no caso, como é que está colocado aí a paralaxe, né? Porque o raio, de certa forma, também está relacionado ao tamanho, né? Todas essas grandezas que a gente vai tá falando aí, elas estão relacionadas de alguma forma, massa, sim, né? Uma você vai tirar da outra. sim. Então, o que a gente faz? Isso vai depender da distância da estrela, na verdade, em relação à Terra. Tem estrelas que estão, né, todas estão longe de certa forma, mas tem estrelas que estão muito mais longe do que outras, né? Uhum, Para estrelas que estão relativamente perto da gente, então a próxima Centauri, um exemplo, né, que é a estrela mais próxima da sim. gente poderia usar esse método da paralaxe estelar. Então, o que a gente faz? Basicamente, literalmente trigonometria assim, do ensino médio.
É Sim. literalmente isso. Então a gente mede a posição da estrela num certo local, num certo tempo, espera passar um tempo. Eu não sei exatamente se tem um. Eu não lembro exatamente se tem Algum um tempo tempo. fixo? Eu não sei se é tipo 6 meses, alguma coisa assim. Uhum. Então a gente espera essa estrela se movimentar em relação ao fundo do céu, né? Mede de novo a posição com a paralaxe e consegue um ângulo, né, entre uma medição e a outra no mesmo local. Sim, E aí, usando a trigonometria simples, você consegue achar a distância. sim. Então, o primeiro passo é você medir a magnitude aparente. Né? Um método que eu estou falando, né? Medir a magnitude aparente, usar a paralaxe estelar para medir a distância, e usando essas duas grandezas, você acha a magnitude absoluta, né, em Uhum. relação à matemática. Agora, para estrelas que estão mais longe, a gente não consegue fazer o uso da paralaxe estelar, né? Entendi. Mas tem da paralaxe estelar, mas a gente consegue usar a espectroscopia. Então a gente obtém um espectro, que nem a gente sempre faz para as estrelas, identifica a classe, que a gente vai falar também mais para frente, e a gente usa justamente o diagrama que a gente falou mais cedo, esse diagrama aí de cima. Porque Sim. as estrelas que estão, por exemplo, na sequência principal, elas têm uma magnitude absoluta próxima, majoritariamente. Uhum. Então a gente consegue tirar essa relação de distância também, por exemplo, através do diagrama, né? Entendi. Agora, paralaxe, né? Justamente isso. Então vai depender do tamanho da estrela, né? É questão da magnitude absoluta e da questão do raio. Uhum. Mas é trigonometria simples mesmo. Entendi. Tava tentando chegar, né, nessas relações, né, exceto essa aqui que eu realmente não sabia. Uhum. Eu achei mais conveniente achar o raio pela luminosidade também. Mas eu acho que, eu não sei se só depende disso, né, mas enfim. É, uma, Então, você falando assim, eu não vejo muito problema não, usando o Stefan Boltz, você está falando mesmo, né? isso, É, que eu é, chego é, naquele é, que é raiz de não sei o quê, aí, isso, enfim. Uh, Eu não sei, tipo assim, eu acho que por uma aproximação de primeira ordem, assim, eu não vejo muito problema não, acho que não influencia muito não. Eu não uhum, sei qual erro associado a você usar essa. O erro, na verdade, acho que o erro associado a você usar essa equação tá ligado ao parâmetro da temperatura, né? Porque a temperatura que a gente usa na equação do Stefan Boltzmann é a temperatura efetiva, né? É basicamente uma aproximação da temperatura sim, superficial da estrela, né? sim, sim, Mas eu acho que não é um grande problema, não. Ainda mais para entendi, fazer classificação assim, em geral, acho que não tem muito problema. entendi. É assim, na sua perspectiva, né, assim, daquilo que você já viu, daquilo que você já trabalhou, né, qual que é, então, a, a grande sacada da gente continuar fazendo classificação de estrelas de forma geral, assim? Existe algum Por que fazer, problema, né? assim, existe algum problema em aberto sobre isso, por acaso? Em Assim, relação a fazer a classificação, não, ou. o que necessite que a gente classifique melhor, para entender melhor sobre, enfim, qualquer coisa, né? Ah, Mais, talvez. boa pergunta. Ó, assim, a classificação estelar, ela começou basicamente como um problema assim, de organização mesmo. Né? A gente foi obtendo dado, quando deu essa explosão, né, de espectroscopia astronômica, Uhum, e via semelhanças, né, entre espectros de estrelas. Mas hoje em dia a gente não ultrapassa essa questão, né? Eu acho que o principal, até hoje, e isso continua, acho que o principal motivo de você classificar uma estrela é justamente pela física que a classificação traz para você. Porque uhum, antigamente a classificação não trazia nenhuma física, né? Se a gente pode falar também da história da classificação, porque no começo a classificação estelar era basicamente o que o nome sugere mesmo, era basicamente guardar nas gavetinhas as estrelas que são iguais. uhum, Mas com o passar do tempo, o desenvolvimento da astrofísica estelar, a própria classificação, quando a gente usa os critérios de classificação, eles já trazem para você critérios físicos sobre o objeto que você está olhando. No caso, a gente está falando o estágio da vida, o tipo da estrela, o tamanho, a cor, o tipo de material, né, por exemplo. Então,
esse fator ainda continua e eu acho que ainda vai continuar por muito tempo. Eu não vejo motivo para você parar de usar classificação. Porque Sim, é justamente a classificação é que dá o RG da estrela, né? sim. Então, por exemplo, tem pesquisas hoje, né? Vou pegar uma fronteira da física, por exemplo, né? Matéria escura. Todo mundo gosta de falar matéria escura. Tem pesquisas recentes, se eu não, eu não tenho certeza agora se era daqui do Brasil ou se citaram. Se eu não me engano, é do Instituto Internacional de Física do Rio Grande do Norte, que sugere que tem certas estrelas que, por conta, eu não lembro qual tipo, não lembro agora o tipo espectral das estrelas, mas imagino que são as estrelas mais pesadas. Por conta da atração gravitacional, elas podem conter matéria escura, por exemplo, no centro das estrelas. Então, para você, por exemplo, eu quero estudar qual tipo de estrela pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, preciso saber do tamanho, preciso saber a temperatura, né? E como é que eu vou fazer isso? Classificação, né? Eu pego o tipo Uhum. espectral da estrela. Porque assim, a classificação em si, eu acho que ela não tem muito mais do que você, é, O que assim, fazer? não vou falar, não vou falar, né? Bater o martelo, mas assim, ela majoritariamente já é muito completa, né? Sim, Se a gente falar de todos os tipos, tamanhos, características estelares, ele está bem completo, né? Não é, por exemplo, o que está aí, que mais para cima, né? Que é a classificação de Harvard, né? O, B, A, né? Tá simplificado. sim. Esse é o primeiro tipo que a gente usa para classificação, que é o tipo espectral, mas você tem classe de luminosidade. É uma coisa que está bem completa. Agora, a utilização na classificação estelar ainda é importantíssima nesse quesito, de você identificar o objeto de estudo, Uhum. basicamente, né? Diria eu que é isso. Como não é muito a minha área, eu não sei se eu poderia, se tem alguma coisa além do que eu estou falando, pode ser que tenha. Mas na Uhum. minha visão, imagino que seja isso. Agradeço novamente, mano. Acho que foi. Eu acho que a partir daqui eu já consigo conduzir um pouco melhor esses modelos e, quiçá, né, reproduzir esse diagrama. Bom, essa é a minha ideia, eu não sei o quão possível é isso. E aí eu vou te consultando, mano, de acordo com isso, Beleza. até porque talvez envolva até mais o seu trabalho, né? Bom, aquilo que você já fez, né, no caso. Sim, sim. Mas aí eu vou te consultar, tudo bem? Tranquilo, cara. Qualquer coisa é só mandar mensagem aí que eu estou à disposição. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Bom, esse aqui que vocês estão vendo é basicamente essa telinha onde eu vou fazer o meu bloco de notas. A gente vai trabalhando aqui dessa forma. Mas entenda que, por exemplo, quando eu estou falando de aprendizagem de máquina, eu necessariamente estou falando, por exemplo, de dados, que são W. E aí esse vetor de dados, ele tem um outro vetor X e um outro vetor Y. Imagina que, no meu caso, eu estou trabalhando com classificação. Então, se eu estou trabalhando com classificação, eu vou ter que o meu vetor y, ele vai ser o meu vetor de classes. Então, se eu tenho 0 ou 1, por exemplo, se é uma classe binária, então, se isso aqui é um problema binário, né? Então, eu vou ter um vetor assim. Se eu tenho um problema que ele é multiclasse, né? Que é nesse caso das inúmeras estrelas que tem, então eu vou ter y1, y2 e assim vai, né? Até o yn. Então, isso aqui é multiclasse, que é justamente aquele dataset, né, que é tipo a forma como ele trabalhava, né? Então, imagina que aquele vetor em si, ele ia de 0 até 5, né? Então, se a gente for parar para ver, ele é um vetor que é uma dimensão. É uma dimensão. O que é 6 dimensões, perdão, vai ser o vetor de características. Então, ali a gente tem 6 características para 6 classes, enfim. Então, aí sim, aí vai ser a característica 1, que seria a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Nossa, quase falei besteira. E assim vai até a coluna 6. Então, na verdade, é aqui que a gente tem o nosso vetor X de características, ele é 6 dimensões, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Acho que enfim, foi mais ou menos assim que eu estruturei, bom, que a gente estrutura, né, esses problemas. E imagina que então eu tenho o meu vetor X de características, que são colunas, porque imagina que eu tenho uma tabela, tá? Então é uma tabelona assim, então tem essas 6 colunas
primeiras colunas, né? Essas 6 primeiras colunas são características, eu tenho um vetor de uma dimensão que ele vai de tipo 0 a 5. Então, são 6 opções, né, de classe, né? Então, de tipos de estrelas, né, que tem. E foi basicamente isso que, digamos que é basicamente dessa forma que essa problemática de classificação estrelar é mais ou menos assim que é feito, né? Digamos assim. E eu fiz um algoritmo para isso. Eu vou até mostrar, eu só preciso ver aqui. Mas só para mostrar, tá? O algoritmo, tá? Ele tá mais ou menos estruturado dessa forma. E assim, antes da gente começar a fazer qualquer inferência, né? O ideal é que a gente construa, né, de alguma forma, digamos que um pipeline, né? Digamos assim, uma metodologia para então eu chegar a fazer a inferência, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, eu não vou fazer dessa forma, né? Mas se a gente for ver, eu importei, cadê? Eu importei uma biblioteca que utiliza, né, de digamos que um modelo já, né? Um modelo já estruturado pela biblioteca do scikit-learn, que chama SVM. Então, eu não sei se você já conhece o que é uma SVM. Ela vai ser feita dessa forma daqui. Então, só para traduzir, SVM, ela vem dessa ideia daqui. É Support Vectors, né? Machines. Isso aqui então, são máquinas de vetores de suporte. Imagina que, então, eu tenho o meu eixo Y, né? Dessa forma. E eu tenho o meu eixo X. Então, imagina que eu tenho dados estruturados dessa forma aqui, da classe X. E aí também, nesse mesmo gráficozinho, eu tenho uma classe de Os. Então, de um lado, né, desse gráfico, eu tenho um conjunto de dados, uma distribuição de dados que pertencem à classe X, e do outro lado eu tenho um conjunto de dados que pertence a essa classe bolinha, tanto faz. Então, aqui no caso, é binário, certo? Só que, o que é aprendizado de máquina no final do dia, a nível de classificação, se a gente for parar para pensar? Eu vou precisar encontrar uma função, uma f de x, por exemplo, que ela vai descrever exatamente o hiperplano que separa, né, esses dados a nível de classificação. Então, aqui eu não estou, em momento nenhum, falando de tipo, geração de dados, de tipo, clusterização, não. Eu estou falando, no final do dia, a classificação, eu quero gerar um hiperplano, eu quero aproximar, né, na verdade, um hiperplano que separe, né, essas duas distribuições, né, de classes, né, de dados que são diferentes entre si, né, e porque aí eu consigo dizer assim, bom, que a partir da minha barreira de decisão para lá, eu já classifico como bolinha. Se existe algum outro dado, sei lá, que ele cruza essa barreira para o lado do X, então quer dizer que esse dado ele é X. É bem fácil. Tipo assim, é simplesmente a gente olhando essa questão de tipo barreira, né? De decisão, se o dado ele está presente dentro da barreira de uma ou dentro da de outra. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Só que a diferença, né, da SVM. Aliás, imagina que qualquer algoritmo de aprendizado de máquina vai performar isso de uma forma diferente, né? Então, no final do dia, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que com formas diferentes, né? E imagine, então, que eu preciso, de alguma forma, fazer com que a minha SVM realize esse mesmo trabalho, só que ela tem uma regularidade, né? Que ela trabalha, na verdade, uma especificidade, né? Que ela trabalha, na verdade, com vetores de suporte. E aí vocês perguntam o que são vetores de suporte. Eles vão ser uma coisa mais ou menos assim. Imagina que a gente tem uma linha, que é o nosso hiperplano. Certo? Então, aqui em cima eu tenho os meus dados X. Aqui embaixo, os meus dados bolinha. Certo? Vocês perguntam assim, mas qual que é o melhor hiperplano que separa melhor, assim, tipo assim, que otimiza a separação entre esses dados, tá ligado? Porque, por exemplo, eu poderia ter um outro hiperplano assim, né? Que ele tende mais para para um lado do que para o outro, por exemplo.
Então, imagina que a gente tem que se basear, então, em vetores de suporte, ou seja, são basicamente vetores que medem, né, digamos assim, a distância entre os dados que mais se aproximam, né, desse hiperplano, e aí a gente vai corrigindo, né, a nossa, digamos que a direção, né, desse hiperplano, conforme esses vetores de suportes, que eles vão, tipo, chegando muito próximo, né, dessa barreira de decisão, e aí vai haver como se fosse um epsilon para lá e um epsilon para cá, né, que separa, que existe um certo, digamos que, uma certa confiança, né, que a gente consegue separar esses dados. É mais ou menos assim que funciona. Eu posso ter falado algumas besteiras aqui, né, porque eu estou fazendo, tipo, tudo do zero, né, tentando usar só o bloco de notas aqui para falar sobre isso, mas é mais ou menos assim que funciona. Tipo, a gente vai existir uma regra que vai, digamos que, separar melhor esses dados através desse hiperplano, utilizando esses vetores de suporte que apontam para esses dados que estão mais próximos dessa barreira de decisão. É mais ou menos assim. Sim, então, ó, eu vou até ler esse comentário que ele é muito legal. Imagino que para uma distribuição mais complexa de dados, precisamos de algo mais sofisticado que um hiperplano. Pensa no R2 com as bolinhas dentro de um círculo unitário e o X no resto. Uma reta N separa. Desculpa, não separa. Então, eu concordo com você, né? Aqui nesse caso, o que a gente está falando, enfim, aqui é um caso bem fácil, né? Que a gente tem, na verdade, que é o que a gente fala que são dados que são linearmente separáveis, tá? Quando esses dados são linearmente separáveis, é óbvio que, assim, aliás, qualquer modelo, ele consegue facilmente fazer essa extinção. Só que qual que é a questão, né? Uma outra coisa que a SVM ela faz é o que a gente chama de kernel trick, né? Esse kernel trick é basicamente tipo assim, é como se eu pegasse um vetor ou uma matriz, enfim, uma matriz, né? Então seria um vetor coluna. Eu vou pegar um vetor coluna e eu vou realizar uma multiplicação, né, nesses dados, e aí eu vou conseguir, digamos que, aumentar, né, a dimensionalidade. Então, imagina que nesse caso aqui, bom, vamos supor o mesmo caso que você falou, né? Então, se a gente quer separar assim, a SVM, ela não vai conseguir trabalhar com essas barreiras não lineares, né, digamos assim. Então, o que a gente faz é esse kernel trick, que agora eu tenho que lembrar melhor como ele funciona, mas quando a gente faz isso, a gente vai adicionar uma... Agora vai estar 2D, mas imagina que isso aqui é um eixo, na verdade, Z, tá? Isso aqui é um eixo Z. Isso aqui é o eixo Y. Aqui é o nosso Y e aqui vai ser o nosso X aqui. Então, imagina que a partir desse kernel tree que a gente faz isso aqui, ó. Pronto. Aí a gente faz uma barreira de decisão assim, ó. Low. Nosso hiperplano ele vai fazer exatamente isso aqui. Entendeu como é que funciona esse kernel tree? Ele é bem legal, mano. Eu pensei na SVM para essa problemática de, digamos que aprendizado de máquina, né, de forma geral, para classificação de estrelas, porque eu estou considerando, né, que eu quero tentar reproduzir, né, as barreiras de decisão, então esses hiperplanos, né, que eu vou formando, em uma coisa chamada, né, diagrama HR, né? Ele vai ser mais ou menos assim. É a forma como eles, tipo assim, eles organizam, né, essas estrelas por, digamos que, fases, né? Que eles falam, eles não falam que são classes de estrelas, eles falam que são fases tipo, dessa estrela. E aí, por exemplo, tem essa diagonal, digamos assim, que é essa sequência principal, né? Que é onde residem a maioria, né, dessas estrelas. A gente tem as anãs brancas, as subgigantes, as gigantes, digamos que essas gigantes brilhantes, supergigantes, e a gente tem dois tipos, né? Um B e um A, né? Então, são essas fases aqui que a gente tem. E aí eu gostaria de tentar criar um hiperplano entre, né? A minha ideia é realmente eu conseguir separar, né, esses hiperplanos. Mano, que foi mais ou menos isso que eu consegui fazer. Eu não fiz com tanta precisão, tá? Mas isso porque eu utilizei
uma biblioteca de SVM já, digamos que toda configurada, né, toda feita. Então, eu simplesmente, digamos que quase que copiei e colei um modelo ali. Claro que ele ainda assim aprendeu, eu ainda assim tive que dar uma certa tratada aí, tipo, nesses dados, tipo, codar alguma coisa ali de fato, mas eu não de fato fiz tipo assim, eu não de fato criei um modelo do zero, né? Então, a ideia dessa live aqui vai ser performar isso de alguma forma, digamos assim. Bom, voltando aqui só para o VS Code, para vocês terem uma ideia. Então, eu importei esses dados, aí eu dei uma leve tratada neles, né? Porque tinham, por exemplo, tinha algumas colunas que elas eram, enfim, letras e, enfim, strings, né? Então eu fiz alguns pré-processamentos. E depois eu treinei esse modelo, que na verdade está aqui, né? O treinamento desse modelo. Aqui, a kernel trick, né? A kernel trick. E uma coisa interessante lembra que eu falei que nesse banco de dados, a gente tem 5 classes, aliás, 6 classes, né? Que vai de 0 a 5. Aí vocês perguntam, como que você faz a kernel trick com 5, né? Porque aí eu teria que adicionar, digamos que inúmeras dimensões para eu conseguir, então, separar, ou de alguma forma, realizar alguma transformação que eu consiga separar esses clusterings, né? Então, na verdade, tem uma coisa muito interessante que a SVM ela faz, é que ela é que para, digamos que, problemáticas multiclasse, eu posso fazer uma coisa chamada um versus um ou um versus todos, né? Então, como se eu comparasse um versus um, e aí eu vou distinguindo essas classes, e aí eu consigo fazer com que essa SVM ela faça esses hiperplanos, né? Dessa forma. Ou tem o um versus todos, né? Que ela faz mais ou menos a mesma coisa, só que ela compara em relação a todos esses outros dados, né? E aí ela consegue realizar esse kernel trick dessa forma, se eu não me engano. Se eu não estou falando besteira também, mas a gente vai ver isso em mais detalhes, né? É assim que funciona. Bom, entendido, né? O que eu fiz, acho que eu não preciso falar muito sobre. Bom, aí, se eu rodar isso daqui, eu vou tentar rodar, deixa eu ver se vai dar algum conflito, acho que não. Aí, foi. Vocês não conseguem ver as figuras, mas eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas a gente consegue ver aqui embaixo, né, esses scores aqui, né? Isso daqui é basicamente o que a gente chama, enfim, como que a gente avalia essas métricas, né? Então, a gente tem métrica de precisão, de recal, F1 score, e a gente tem a acurácia. Vamos olhar para a acurácia, que é o mais fácil, né? A acurácia, nesse caso, por exemplo, a nível de, tipo, porcentagem, né? O quanto que o nosso modelo ele consegue acertar presente, né, naquele espaço amostral de teste. Então, no caso desse teste, ele conseguiu acertar 92%. Então, eu treinei esse modelo com um conjunto de dados. Então, aqui no caso, é só para eu mostrar melhor, né? Acho que para ficar mais claro, a gente separa, né, o nosso modelo, o nosso banco de dados para banco de treinamento e banco de teste. Aqui no caso, eu separei o teste para 30%. Então, por exemplo, vai ser, aqui nesse caso, né, vai ser 240, só que 0,3 eu quero pegar para teste. Então, são 72, né? Que é o que ele mostra aqui, né? São 72 amostras de acurácia. Então, de 92% dessas 72, ele conseguiu classificar corretamente, né? Então, a gente tem uma acurácia de 92, aproximadamente 92%. A gente consegue ver que, mano, esse banco de dados aqui, ele é muito pequeno, assim, não dá pra gente realmente inferir se esse modelo ele é bom, né, para esse tipo de distribuição. Então, o que eu vou fazer hoje vai ser, basicamente, trocar, né, essa ideia. Eu vou, basicamente, eu vou trocar de banco de dados, eu vou para uma outra perspectiva, que também envolve classificação estelar, e aí a gente vai tentar reconhecer se é uma estrela, se é uma galáxia ou se é um quasar. Então, não é a mesma coisa, né? Mas no final do dia, esse novo banco de dados que eu vou acessar, ele é muito mais legal porque imagina que ele tem muito mais amostras. Ele tem, acho que são, eu não sei se são 10 milhões, desculpa, se são 100 mil ou se são 10 mil, mas é mais ou menos isso que eu fiz. E aí, só para mostrar essas imagens a mais aqui, para vocês verem que realmente está funcionando até certo nível, né?
Por exemplo, a gente tem essa janela aqui, tá? E ela é a matriz de confusão. A matriz de confusão, ela vai dizendo, ela vai nos dizer sobre falsos positivos, falsos negativos. Então, são os tipos de erro estatístico, né? Que é erro de tipo 1 e erro de tipo 2. Então, a gente consegue ver se a gente está realmente classificando ou não. E essa diagonal principal é verdadeiro, verdadeiro. Então, a gente consegue ver que esse modelo, ele realmente performa muito bem, né? Então, é realmente 91% ali, 91,6% tá, porra, perfeito. E aí tem uma outra janelinha muito legal aqui, a figura 2, mas a gente consegue ver que ele não, assim, nessa figura 2 a gente consegue ver como ele cria esses hiperplanos, né? Só que aqui não está muito bem feito, por algum motivo, algum erro nesse código que eu já via onde é que ele está errando, e aí a gente pode falar sobre isso. Eu não tenho ideia de como melhorar isso daqui, sinceramente, mas eu tentei, digamos que, pegar aquele diagrama HR e tentar reconstruir essas barreiras de decisão dentro desse diagrama. Só que para eu fazer isso, não é simplesmente plotar, porque o que está saindo no meu vetor de saída no final do dia só são as classes, né? Então, eu preciso arrumar isso de alguma forma. E é por isso mais ou menos que está errado, né? E uma outra coisa que está acontecendo também, a forma como eu fiz, né, para eu conseguir gerar essa figura, é que ela não está, por algum motivo, quando eu treino esse modelo dessa forma, ela não está considerando uma das 5 classes. Então, a gente não tem 5 cores aqui. Desculpa, uma das 6 classes. A gente, na verdade, tem 5 cores, mas não são 6 cores, porque a gente deveria ter. Então, imagina que esses pontos são, digamos que, os pontos verdadeiros, né? Então, são as estrelas verdadeiras, cada uma com a sua respectiva classe. Então, essas diferentes cores são isso. E esses planos, né, logo atrás, né, são essas tentativas de hiperplano, só que está faltando um. Então, isso torna essa predição nada a ver, né, no final do dia. Mas, assim, a nível de modelo, ele está funcionando, né? Eu acho que só para essa questão de visualização que ele está muito errado, né? Aliás, eu não tenho ideia de como corrigir isso, de verdade. Eu não tenho a menor ideia de como corrigir isso. E eu vou mostrar aqui para vocês sobre isso. Tá bom. Ok. Nossa, que saco. Não, perfeito. Aqui, ó. Acho que agora dá para ver. A gente consegue ver aqui embaixo que o que está retornando é um valor de 0, 1, 2, 3, 4. Então, no final do dia, a gente tem que são, na verdade, 5 classes, né, que ele está retornando. E eu não queria que ele fizesse isso. Então, aqui o que eu faço para falar aqui. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, eu preciso corrigir isso de alguma forma. Mas, bom, isso daqui eu acho que eu vou deixar para depois, sinceramente. Acho que depois eu posso corrigir isso aqui. No sentido assim, acho que eu primeiro quero começar a falar sobre esses modelos que eu vou... tipo, como que eu vou criar essa SVM do zero, porque eu acho que isso que vai tirar mais tempo de mim. E digamos que esse é o princípio da live, né? Então, o que eu vou fazer basicamente bom, tentar construir essa SVM do zero. E depois que eu construir essa SVM do zero, eu quero tentar corrigir isso daqui. Até porque eu vou conseguir comparar, né, se os dois modelos eles estão funcionando ou não.